capítulo é o capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero ler a partir do verso de número 1. Aqueles que acharam, digam comigo amém. Isso. Quem não achou, diga misericórdia. A de Deus dura para sempre. E a nossa é limitada, não tem jeito, não é, pastores? Mas nós suportamos uns aos outros. Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 2. Aleluia. O verso de número 1 diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Ele então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu quero falar nessa noite acerca dos 2 passos que marcaram o sucesso desses nubentes. Os 2 passos que marcaram o sucesso desses nubentes. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, vale lembrar que João é o único dos 4 evangelistas que escreve a uma determinada igreja. A igreja que estava localizada na Ásia Menor, que tinha por nome Éfeso. E vale lembrar que Éfeso passou por momentos de grande dificuldade. Afinal de contas, enfrentou 2 grandes grupos que se opuseram ao genuíno evangelho e tentaram ferir a deidade e a santidade de Cristo. O primeiro grupo era o grupo dos falsos apóstolos, e o segundo grupo era o grupo dos nicolaítas. E estes tentaram fazer com que a fé dos cristãos em Éfeso fossem abaladas. Vale dizer que dentre tantos questionamentos que esses grupos levantavam diante da igreja, eles questionavam a eternidade de Cristo. Eles tentavam ferir a deidade de Cristo e eles questionavam dizendo: nos explique, por favor, como ele pode ser eterno se ele nasceu em Belém e se ele morreu no Calvário? Como alguém pode ser eterno vivendo apenas 33 anos? Ou melhor, a salvação é para os judeus, como vocês, com a igreja lotada de gentios, dizem ser salvos em Cristo Jesus. E João escreve na sua carta que o Filho do Homem, que Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. E eu me lembro que parte do capítulo 1 deste evangelho, João usa com o propósito de trazer um esclarecimento ou um
melhor entendimento para a igreja. Vale dizer que já no verso 1, João está dizendo, gente, ele é eterno. Por quê? Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele vai dizer no verso 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos e contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas escute, ele vai dizer, ei, as nossas igrejas não estão cheias de gentios, como vocês simplesmente afirmam. Ele vai dizer, ei, as nossas igrejas estão cheias de crentes salvos em Cristo Jesus. Afinal de contas, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem e aos que crerem no seu nome. Ei, acredite, você não é qualquer coisa, você é filho de Deus. Mas entenda bem, porque quando eu olho para os evangelhos da Bíblia, eu percebo que nossas igrejas estão um tanto distantes do evangelho da Bíblia. Como assim, pastor? Eu vou melhorar, você vai entender. As prioridades dos evangelistas não são as mesmas nossas. Como assim? Os evangelistas não se preocupavam em falar de milagres. Por quê, pregador? Porque milagres nos dias de Jesus era uma coisa normal, pastor Ricardo. Jesus curava em todo tempo. Jesus curava a todo instante. Hoje nós fizemos campanhas de milagres, cruzadas de milagres, alguma coisa para tentar fazer com que a fé do povo seja avivada. Mas nos dias de Jesus, nada disso precisava. Por quê? Porque milagres era uma coisa comum. Jesus curava nas ruas, Jesus curava nas praças, Jesus curava nos becos, Jesus curava nos valados. Em cada casa que Jesus entrava, acontecia milagres, acontecia sinais. Para a igreja primitiva, milagres também era uma coisa normal. Como assim, pregador? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43 diz, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Milagres para a igreja primitiva era uma coisa comum. Milagres para a igreja primitiva era uma coisa normal. E eu estou afirmando isso porque, observem, João, ele vai escrever um evangelho e ele não prioriza falar de milagres. Como assim? Todo o evangelho ele vai falar apenas de 7 milagres. Observa. João andou lado a lado de Jesus e não priorizou contar milagres. Porque, eu repito, milagres era uma coisa normal. Milagres era uma coisa comum. E João não priorizava falar de milagres. Por quê, pregador? Eu repito. João, ele chega a falar que se fosse escrever ou se fosse contar tudo o que Jesus tivera feito na face ou na terra, iria faltar livro, iria faltar papiro, iria faltar papel, iria faltar caneta ou talvez até biblioteca. Escuta. Milagres para Jesus era uma coisa corriqueira, era uma coisa normal. E em todo o capítulo, João escolhe apenas 7 milagres. De uma maneira organizada, de uma maneira cronológica, ele quer contar. Mas João, ele prefere não simplesmente abordar milagres. Mas João prefere falar de transformação. O evangelho de João é marcado por transformação. No capítulo 2, ele vai falar da água transformada em vinho.
Mas o capítulo 3 tem um religioso que ia ter de noite com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele dizendo: ei rapaz, evangelho transforma. Necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Escuta. João vai falar de uma mulher que estava sentada à beira do tanque, que estava sentada à beira do poço. E ela tinha tido 6 maridos. 5. Um que não a pertencia. Mas estava chegando o 7º, o perfeito. Aquele que transforma. João vai falar. E vai falar de um homem que estava há cerca de 38 anos à beira de um tanque. E esse evangelho transforma. Porque se outrora ele era carregado, agora ele carregava. Esse evangelho transforma. Escuta isso. João vai falar de um homem que estava morto há 4 dias. Mas reviveu pelo poder da sua palavra. Mas nessa noite eu não quero me deter simplesmente nos milagres ou no milagre em que eu fiz menção. Antes de eu entrar, eu queria só fazer 2 observações. A primeira observação é que a Bíblia diz que houve um casamento em Caná da Galileia e achando-se ali a mãe de Jesus. Mas o verso seguinte diz assim, ó: Jesus também foi convidado com os seus discípulos. E eu quero pular do verso 2 para o verso 11. Porque o verso 11 diz assim: este é o primeiro sinal, ou deu início aos seus sinais em Caná da Galileia. Escuta isso. Jesus já tinha discípulos antes de fazer milagres. Como é que é, pastor? Eu vou repetir. Jesus já tinha discípulos antes de fazer milagres. Quem seguia Jesus não seguia porque viu, mas quem seguia Jesus seguia porque ouviu. Quem seguia Jesus não era porque precisava ver, mas seguia Jesus porque precisava guardar, escutar a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma verdade aqui. Nós vivemos uma geração que quer ver, que quer enxergar, que ainda não percebeu que o segredo não está em contemplar, mas o segredo está em guardar e guardar a palavra de Deus. Quem é discípulo não é porque vê. Quem é discípulo não é discípulo porque enxerga. Quem é discípulo não é porque toca, não é porque sente, não é porque pula, não é porque balança, não é porque dança. Quem é discípulo porque ouve a palavra de Deus. Escuta isso. Com este sinal deu Jesus aos seus deu início ao seu ministério de sinais. Princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E eu estou falando isso porque essa afirmação de João, ela lança por terra alguns ensinamentos que alguns evangelhos apócrifos tentam nos colocar. Tem um evangelho que, se eu não me engano, é o evangelho de Pedro. E também o evangelho de Nicodemos, que afirma que Jesus, ainda quando criança, fazia sinais. Tem um filme católico chamado Maria, Mãe de Deus. E nesse filme, o menino Jesus pega um bolo de areia, sopra, e um pássaro sai voando. João está dizendo assim, gente, isso tudo é mentira. Isso tudo é historinha.
Isso é tudo conto, porque Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E aquilo que não for verdade seja maldito. Ei, aquilo que não for verdade seja amaldiçoado. Escute bem isso. O primeiro sinal deu Jesus em Caná da Galileia. Mas eu quero me deter nessa noite nos 2 passos que esses nubentes deram. Gente, pense comigo. Ninguém fica falando do casamento de Abraão. Ninguém fica falando do casamento de Moisés. Ninguém fala do casamento de Davi. Ninguém menciona o casamento de Herodes. Ninguém fica falando do casamento de Pedro. Pregador, Pedro era casado, claro que era, ele tinha sogra. Escuta, mas todo mundo fala desse casamento, das bodas de Caná da Galileia. E o sucesso desses nubentes não é à toa. Estes nubentes fizeram sucesso porque eles deram 2 passos que marcaram a sua trajetória. E o primeiro passo que eu quero falar nessa noite é que quando esses nubentes decidiram casar, eles fizeram uma lista de convidados e disseram: ei, anota aí, quem não pode casar, quem não pode faltar. A nossa prioridade quando casarmos, ele tem que estar lá. Quem? Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Nós vamos convidar Jesus de Nazaré. Eu não sei se você entendeu, mas quem convida Jesus não convida a bênção, convida o abençoador. Quem convida Jesus não convida a providência, convida o provedor. Quem convida Jesus não convida a salvação, convida o Salvador. Quem convida Jesus não convida a segurança, convida o próprio guarda de Israel, aquele que não dorme e não tosqueneja. Convida Jesus, rapaz. Convida Jesus, rapaz. Convida Jesus. Convida Jesus. Convida. Convida. Ei, põe na tua lista. Não abra mão. Não abra mão. Convida Jesus. Era para ser mais uma festa em Caná. Era para ser mais um casamento. Vale dizer que um casamento judeu durava em média cerca de 7 dias. Se você acha que é barato casar hoje, imagina nos dias de Jesus. Se você acha que é fácil casar hoje, imagina nos dias de Jesus, 7 dias. Aquele cunhado mala te encarando e você olhando para ele dizendo: quer mais vinho, cunhado? Ei, 7 dias daquela sogra mala te olhando e você olhando e dizendo: ei, quer mais vinho, sogra? Tá tudo bem? 7 dias. Escuta isso. 7 dias em média durava um casamento. E talvez para você hoje vinho é uma bebida normal. Mas para o judeu o vinho não é simplesmente o símbolo da alegria. Vinho na mesa é símbolo de comunhão. Enquanto tem vinho na mesa de um judeu, tem paz e comunhão. Escuta isso. No meio da festa, Maria, a mãe de Jesus, ficou sabendo que não tinha mais o vinho. E ela olha para todos os convidados da festa e começa a pensar consigo: peraí, só tem um que transforma a vergonha em honra. Só tem um aqui que transforma a humilhação em exaltação. Conheço ele. Jesus, o vinho acabou. Não tem mais vinho.
Escuta isso. Hoje tem um número reduzido de jovens aqui, mas escuta isso. Toda vez que eu vejo um adolescente com seus hormônios alterados, cheio de razão, olhando para a mãe e achando que a mãe não sabe de nada, olhando para a mãe e achando que a mãe não entende nada, me dá vontade de dizer, rapaz, se tem alguém que te conhece, é a tua mãe. Se tem alguém que te limpou, que te carregou, que viu os teus primeiros passos, as tuas primeiras birras, as tuas primeiras mentiras, é a tua mãe. Se tem alguém que te conhece, se tem alguém, meu filho, eu acho lindo, porque eu também já pensei que a minha mãe não sabia de nada. Quando eu percebi que ela sabia, era de tudo. Escuta isso. Eu estou falando isso porque Maria conhecia o filho que tinha. Escuta. Ela sabia que não ficou grávida do acaso. Ela sabia que foi visitada pela presença do Espírito Santo. Ela sabia que o anjo desceu do céu, dizendo, agraciada és tu, mulher. Ela sabia que José só ficou do seu lado segurando a barra, porque um anjo desceu. Porque a Bíblia diz que José intentou deixá-la secretamente, porque era justo. Escuta, Maria sabia que quando o menino nasceu, houve sinais no céu, e magos do Oriente correram para conhecer o menino. Maria sabia que o profeta Isaías falou dela há 700 anos atrás. Escuta, Maria sabia o filho que tinha. Quando ela viu o aperto, quando ela viu a vergonha, ela disse, tem alguém que não perde o domínio. Tem alguém que sempre está no controle. Tem alguém que sempre faz surpresa. Jesus de Nazaré, vem. Mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas observa a fé dessa mulher. A mulher olhou dizendo, peraí, eu sou limitado, mas ele é grande. Peraí, eu sou pecadora. Fica quieto, Tiago. Mas ele é santo. Fazei tudo quanto ele vos disser. Sabe? O segundo passo que eu quero falar nessa noite é que os nubentes deram liberdade para Jesus trabalhar. E a maior necessidade desta geração é dar liberdade para Jesus trabalhar. Nós vivemos uma geração que ceia, mas pouco conhece de Jesus. Nós vivemos uma geração que celebra, mas pouco conhece de Jesus. Uma geração que adora de lábios, mas pouco conhece de Jesus. Uma geração que faz grandes eventos, mas pouco conhece de Jesus. Nós vivemos uma geração de muitos crentes, mas de poucos transformados pelo poder de Deus. É por isso que ficou comum o camarada ter jeito de crente, mas não ser crente. É por isso que ficou comum o camarada ter aparência de crente, mas não ser nada de crente. É por isso que para essa geração ficou comum o camarada ter uma boa posição social, ser reconhecido, mas não ser crente.
Escuta isso. Evangelho transforma. Evangelho muda. Evangelho restaura. Evangelho transforma a água em vinho. Evangelho torna o homem mudado pelo poder de Deus. Eu estou pregando esta mensagem. E eu estou falando que o evangelho genuíno, ele é restaurador. Ei, ficou notório e comum que nos dias de hoje as pessoas querem mostrar um evangelho que enriquece, um evangelho que pega o miserável e torna milionário, e nós esquecemos de dar a ênfase. O evangelho transforma a prostituta em santa mulher de Deus. O evangelho transforma o craqueado, o drogado, o viciado, o perdido em homem salvo e remido pelo poder do Espírito de Deus. O evangelho transforma o mais vil pecador em pessoas salvas, transformadas pelo poder restaurador do Espírito de Deus. Escuta. Jesus pega dois elementos completamente diferentes: água e vinho. Quimicamente, composições diferentes. Jesus pega dois elementos diferentes e transforma. Escuta isso. Com toda a evolução da ciência, nunca ninguém conseguiu transformar elementos. Com toda a evolução da ciência, nunca ninguém conseguiu transformar elementos. Como assim, pregador? Você pode pegar o ouro lá de uma rocha, lá de uma extremidade, lá de um rio. Você pode purificá-lo, você pode transformá-lo, mas ele sempre vai ter a propriedade de ouro. Você pode pegar um ferro, você pode pegar qualquer minério, você pode transformá-lo, purificá-lo, mas ele sempre vai ter a mesma propriedade. Jesus pegou a propriedade química da água, completamente diferente da, aleluia, da propriedade química do vinho. Jesus pegou dois elementos diferentes para provar que não depende de elemento para fazer milagre. Escuta isso. Escuta isso. Jesus pega dois elementos completamente diferentes. Porque a água transformada em vinho? Porque estava se revelando como o Senhor. Ele estava mostrando aos seus discípulos que ele é a videira. Por que num casamento? Porque ele é o Senhor da família. Mas entenda, Jesus está pegando a água e está transformando em vinho sem utilizar nenhum artifício espiritual. Observem, ele não ora, ele não ministra, ele não impõe as mãos. Tudo o que ele faz é pega e enche estas 6 talhas de pedra, que simbolizavam os 6 dias da semana, com exceção do sábado, e ele está dizendo: enche até a tampa. Enche. Enche até a tampa. Agora leva o mestre-sala e sirva. Sabe o que ele estava dizendo? O Deus do Pentateuco, o Deus de Gênesis, que usou o verbo bara para criar, está na festa. O mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz, está na festa. O mesmo Deus que criou os céus e a terra está na festa. O mesmo Deus que criou os firmamentos está na festa. O mesmo Deus que separou a água da terra está na terra. O mesmo Deus que deu limite aos mares está na festa. O mesmo Deus que criou a natureza, os animais, os vegetais, Ele está na festa. Leva o mestre-sala. Leva o mestre-sala. E depois, servir
Aprende um segredo. Festa que Jesus está, todo mundo tem direito de se servir. Ou melhor, festa que Jesus está, todo mundo é servido. Festa que Jesus está, todo mundo tem o direito de beber do vinho da alegria, da comunhão. Festa que Jesus está, todo mundo é saciado. Escuta isso. Escuta isso, não perca o fio. Se você chegou aqui, meu filho, tem vinho para a tua vida. Por favor, não perca o fio. Se chegou você aqui hoje, acredite, a esperança para a tua vida. Sábado passado, sem ser esse sábado agora, o outro, eu ministrei na cidade de Pelotas, ali no Rio Grande do Sul, na Assembleia de Deus. No domingo eu ministrei numa igreja, na sede, uma igreja grande. Mas o campo de Pelotas é diferente, ele tem 8 sedes. Não tem uma sede plena. São 8 sedes, cada um com um pastor, e o presidente fica na cidade vizinha. E Pelotas é uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes, e mesmo assim não é um campo independente. E eu ministrei no sábado num campo e no domingo num outro. E é curioso porque o pastor da igreja local que eu ministrei, eu não o conhecia, desconheci naquele momento. No final da ministração eu fiz um apelo para orar por enfermos. E trouxeram um menino pele e osso. E eu continuo orando por esse moço, porque ele saiu da UTI mais de 34 dias na UTI. Uma doença incurável. Um problema que vai danificando o corpo de uma maneira assustadora. O menino toma uma injeção que o governo paga é R$10 mil por mês. O menino ainda recebe uma ajuda da igreja para complementar os remédios, mais de quase R$1.000. Uma situação lamentável. Eu ministrei ali. Quando eu ministrei, eu perguntei o que você sente. Ele disse: a dor no estômago é desesperadora. Mas o mesmo menino, depois da oração, ele chorava e ele dizia: desapareceu. Desapareceu. O pai, sem acreditar direito, eu disse: tem alguma coisa que você come que dói? Ele disse: tudo. Mas o doce é o pior. Se eu comer doce, a dor é insuportável. Eu disse: alguém tem doce aí? E trouxeram um doce para o menino. Uma hora depois eu ainda estava na igreja e o menino dizia: pastor, eu comi todo o doce e eu não tenho dor alguma. Aleluia. Festa que Jesus está. Todo mundo pode se servir. Aleluia. Shure begerehaya sui. Revora magaia suri migaia. Aleluia. Eu estou pregando essa mensagem nessa noite, porque nós não podemos se esquecer. Jesus ainda transforma. Jesus ainda transforma. Jesus ainda pega o pecador. Jesus ainda pega o traficante. Jesus ainda pega o homem sem destino, sem rumo. Jesus ainda transforma. Aleluia. Nós não podemos desprezar o Cristo que transforma. Aleluia. Porque o Senhor está pregando isso, eu estou só pregando isso, meus irmãos. Porque estudando um pouquinho da Bíblia, eu percebi que o céu não é lugar para crentes. Céu é lugar para pessoas transformadas em Cristo Jesus.
Aleluia. Aleluia. Na terra temos que ser como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Não basta apenas aceitar Jesus, não basta apenas congregar, é preciso ser transformado, transformado, transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu concluo aqui, irmãos. Eu concluo aqui porque quero deixar uma meditação para vocês. Durante algum tempo da minha vida, eu pensei que ser crente era vir nos domingos na igreja, aparecer no meio da semana e vir na escola dominical. Dar dízimo e oferta, e isso me fazia crente. Nasci num lugar bastante tradicional, então, na igreja que eu nasci não podia usar camiseta de manga curta. Era osso. Era duro. Então, para ser crente, tinha que fazer tudo isso. Mas aí eu inventei de começar a conhecer a Bíblia. E eu me assustei. Por quê, pastor? Porque eu posso ter nome de vivo e estar morto. Eu posso ser crente, mas estar seguindo a doutrina de Jezabel. Eu posso ser crente, mas estar seguindo a doutrina de Balaão. Eu posso ser crente, mas ter andado de branco e entrado pelo mau caminho, resbalado. Eu posso ser crente, mas deixar Cristo batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Com ele cearei, e ele comigo. Aleluia. Eu posso ser crente, mas ter perdido o amor. Eu posso ser crente, mas no entanto estar morno. Eu posso ser crente, mas estar frio. Estamos na última hora. As virgens estão dormindo. Acorda. Desperta. Escapa-te pela tua vida. Santifica, ora, clama, busca. Alaroria shure magaiai. Porque não há mais tempo, não há mais tempo, não há mais tempo. Alaroria shure magai. Turibidara shuri. Aonde você estiver, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Aleluia. Eu preciso orar por alguém que está ouvindo essa palavra, mas que anseia por uma mudança. Ele está dizendo que não deixou de ser oleiro. Ele continua trabalhando. Eu quero orar por alguém que quer se entregar. Eu quero orar por alguém que quer se reconciliar. Meu amigo, se perder é fácil.
Ei, se perder é fácil. A ovelha se perdeu fora do aprisco, mas a dracma se perdeu dentro da casa. O filho pródigo desviou-se das suas ideias ainda na casa. Aonde você estiver, eu vim aqui dizer que ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Ainda há tempo. Pastor, eu quero te convidar, sai do teu lugar. E vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Aonde está você? Pastor, eu quero. Levanta a sua mão assim comigo. Vem. 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 É a última hora. Vem. Se não tem ninguém, tudo que eu quero é que você coloque a mão sobre o ombro de alguém. Me ajude, faça isso. Independente de quem esteja do teu lado, faça isso. Coloque a mão no ombro de alguém, por favor. Olhe nos olhos de alguém e diga para ele assim: Deus. Não, foi muito fraco. Diga comigo: Deus está te dando mais uma oportunidade. Se ele aceitar, traga ele, traga. Traga, porque eu aprendi que a oportunidade não se perde. Isso precisa ficar registrado no céu e também na terra. Isso, naquele dia, ninguém vai poder dizer que não teve a sua oportunidade. Se você está do lado de alguém que precisa, que necessita, traga ele, traga. Nós queremos orar, nós queremos abençoar a tua vida. Venha, venha, isso. Aleluia, se está vindo eu espero, venha. Aleluia, eu vou pedir para a igreja, com a autorização do pastor, do meu pastor. Aleluia, glória a Jesus, se coloque sobre os seus pés. Aleluia, tem uma alma no altar. Se tiver mais alguém, corre para cá. Aleluia, glória a Jesus. Pastor, eu tenho vontade, mas eu tenho vergonha. Eu não sei o que vão pensar de mim. Meu irmão, saia disso. Não há mais tempo, não há mais tempo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia, eu vou passar. Aleluia, para um dos pastores fazer esta oração. Se tem mais alguém. Aleluia. Glória a Jesus. É tempo. Jesus transforma, é tempo.